Hoje a gente vai conversar sobre personagens bons e personagens ruins e se tu precisa realmente gostar daquele personagem, amar ele pra que tu consiga gostar da história. E por que também que às vezes parece que a gente gosta dos vilões, dos criminosos, dos monstros numa história em vez dos heróis e dos mocinhos. Lembrando que nada do que eu tô falando aqui é um fato, não é nada de uma regra, e essa é a minha opinião a respeito do porquê que a gente tende a gostar de personagens ruins às vezes. Se tu tem uma visão diferente da minha, conta aqui embaixo nos comentários qual é a tua perspectiva a respeito disso, justamente pra gente conseguir fazer essa troca. Mas então, eu costumava detestar personagens desses chatos, sabe? Que é cheio de imperfeição, que não é lá a pessoa mais heróica do mundo, que faz as coisas erradas. Eu detestava história com personagens assim, porque eu pensava, pra que eu vou ler um livro com um personagem chato, sendo que a minha vida eu já tô rodeada de gente assim. E sinceramente, eu pensava que essa era a única opção. Tipo, a única opção é tu ter um livro em que tu gosta do protagonista, né? Que é uma pessoa respeitosa, educada, inteligente, engraçada, que sempre faz a coisa certa, é uma pessoa ética, aquela coisa toda. Porque na minha cabeça, eu meio que me colocava no lugar daqueles personagens. E daí, se a pessoa tá mentindo, tá fazendo um monte de cagada, tá, sabe, aquela pessoa horrível, eu ficava meio assim, não sei se eu quero me colocar no lugar dessa pessoa, eu acho que não. Inclusive, é por causa disso que eu não gostei de vários livros que eu li na minha infância e adolescência. Um deles é Os 13 Porquês, que é uma história que fala sobre uma menina que ela cometeu suicídio e ela grava 13 fitas explicando os 13 motivos dela ter feito isso pra 13 pessoas. E eu, no topo da minha superioridade na época, eu pensava, nossa, mas eu nunca faria isso. Nossa, mas tem alguns motivos que são tão bobos. Assim, eu tava julgando completamente a guria, sabe? Mas isso fez com que eu não gostasse muito da história porque eu não me identificava com eles. E aí, eu li O Morro dos Ventos Uivantes, que quem já leu esse livro sabe que não tem uma pessoa que se salva aqui. São todos horríveis, são todas pessoas asquerosas e eles só fazem a pior escolha possível pra destruir a vida de um dos outros. Só que eu gostei do livro. E foi mais ou menos nessa época que eu fiquei assim, ué, pode eu ler um livro em que eu não gosto de nenhum dos personagens e ainda assim eu gosto da história? E aí eu comecei a considerar que talvez eu não precise gostar dos personagens pra poder gostar do livro. E eu sei que isso hoje é uma coisa meio óbvia de se falar, mas pra mim, pra Júlia do passado, a Júlia lá de, sei lá, 12 anos mais ou menos, isso foi revolucionário, tá? E foi mais ou menos nessa época que eu descobri que existe um abismo gigantesco entre um personagem ser gostável e um personagem ser interessante. E eu não tô falando aqui sobre a parte técnica de um personagem, de tipo, se ele foi bem escrito, as descrições condizem. Eu vou falar nesse vídeo só sobre personagens que são tecnicamente bem escritos, mas que às vezes eles são pessoas boas e às vezes eles são pessoas horrins. Horrins? Eu ia falar ruins e horríveis ao mesmo tempo e daí ficou horrins. Socorro, eu não sei falar. Mas apesar deles serem pessoas ruins, eles são bem escritos. Então, pra mim, um personagem bom é aquele que ele tem atitudes que são 100% éticas e que tu concorda com as coisas que essa pessoa tá fazendo. Enquanto que um personagem interessante já é diferente. Tu não necessariamente concorda com o que ele tá fazendo, mas essas coisas que ele tá fazendo ali, que talvez tu não fizesse na tua vida, talvez tu não quisesse uma pessoa assim como teu amigo, mas isso daí tu não pode negar que faz com que a história seja interessante. E é mais ou menos aqui que se encaixam os tais dos personagens que são vilões, né? Que cometem crimes, que matam gente, que nananã. E que, assim, eu gostaria de acreditar que tu não faria esse tipo de coisa na tua vida, mas acompanhar a história dessas pessoas ainda é muito interessante. Por exemplo, em O Morro dos Ventos Uivantes tem um monte de personagem aqui que faz coisa errada, que tem opiniões completamente controversas. Não quero nenhuma dessas pessoas perto de mim, porém eu entendo o raciocínio por trás das coisas que elas fazem. Discordo, mas eu entendo como que chegou lá, eu entendo como que foi a construção desse personagem, como que foi a infância deles, pra eles terem sofrido, aquela coisa toda, e chegar aonde eles chegaram fazendo as coisas erradas, né, que eles acabam fazendo. E aí é que eu acho que tem uma diferença muito grande do que as pessoas querem quando elas entram numa história. Tem gente que quer ler uma história com personagens que seriam teus amigos, que tu quer poder se identificar com eles, que tu quer poder gostar deles e acolher mesmo, sabe? Se ver ali naqueles personagens
personagens. Enquanto que tem gente que não tá nem aí se aquelas forem pessoas ruins. Não vão ser meus amigos, eu não me importo com isso. Eu quero ver pessoa que seja interessante, eu quero que eles taca fogo em tudo, eu quero ver treta. Que é mais ou menos a diferença que eu percebo nas pessoas que veem reality show. Eu amo ver reality show e eu também vejo que tem dois tipos de pessoas diferentes que assistem reality show. Tem a galera que torce pra uma pessoa porque tu gosta dela, porque tipo assim, a pessoa é boa, ela faz as coisas certas, ela tem objetivos éticos pro que ela vai fazer se ela ganhar o reality. E tem a galera que torce pra treta, porque eu não quero saber quem é a pessoa boazinha ali, eu quero torcer pra aquela fulana lá que mente pra todo mundo, que ela rouba em toda a competição, não sei o quê, porque é engraçado de acompanhar ela, porque ela causa treta, porque senão fica um negócio meio entediante. A gente tem meio que essas duas visões do que a gente quer naquele tipo de entretenimento. E, sinceramente, assim, ó, eu não acho que tenha um certo ou errado, tá? Eu acho que é o jeito que tu vê a vida e ponto final. Se tu gosta de se identificar com pessoas que são mais parecidas contigo, que são mais certinhas, não tem problema. Isso não faz de ti uma pessoa melhor ou pior que ninguém. Da mesma forma que se tu gosta da treta, tu também não é, assim, o caos na Terra. Não. É entretenimento. Por isso que aqui entra o meu lado meio advogada do diabo, porque eu acho que, ultimamente, tem muitos personagens cinzentos e detestáveis e vilões que estão sendo populares, né? O pessoal tá gostando desse tipo de história ultimamente, mas daí tem uns livros e uns filmes e séries em que os personagens detestáveis, eles não tem nada ali pra tu gostar dessa pessoa. Tipo, ela chuta cachorrinhos, ela rouba doce de criança, dá golpe na aposentadoria de idoso, tipo, sabe? A pessoa horrível ali, mas ai, nossa, ela teve um passado muito trágico e é o interesse amoroso do romance aqui da história, e daí tu tem que, por algum motivo, gostar dela. Então eu acho que não é só tu criar uma pessoa ruim que vai fazer com que tu tenha interesse em ler aquela história. Por isso que eu digo que tem uma diferença entre personagens bons, de pessoa boa, e personagens interessantes. Às vezes é uma pessoa ruim e ela é interessante pra história, ela bota fogo ali, mas às vezes é uma pessoa ruim e ela só é ruim só por ser. Por isso que apesar de eu gostar muito desses personagens tenebrosos e detestáveis, eu também acho que personagens gostáveis têm o seu lugar e têm a sua importância. Eles são meio que personagem conforto, que é aquele tipo de personagem que tu gostaria muito que existisse na vida real, porque eu quero ser amiga dessa pessoa, eu quero tê-la na minha vida, eu quero namorar com essa pessoa, eu quero, sabe, é uma pessoa muito incrível e eu torço pra que tudo dê certo. Se todo mundo fosse igualzinho essa pessoa aqui, o mundo seria um lugar melhor. Por isso que eu chamo de personagem conforto, porque dá um conforto no nosso coração imaginar que talvez o mundo pudesse ser desse jeito um pouquinho melhor. E eu acho que uma coisa que influencia muito nessa discussão toda é tu ser fã de algo, essa cultura do fandom, né? Porque, por exemplo, agora tá lançando a segunda temporada de Casa do Dragão. E lá naquela série tem uma renca de personagem horrível, mas tenta ir em qualquer rede social e falar que, nossa, aquela pessoa lá que matou criancinhas e cometeu um monte de crime de guerra não é uma pessoa boa. Tenta fazer isso pra ver se não vai brotar um monte de gente, sabe-se Deus da onde, pra defender aquele personagem e te xingar de tudo possível. Porque parece que as pessoas levam isso pro lado pessoal, que tipo assim, ó, se eu tô falando que aquele personagem é uma pessoa ruim, não um personagem mal escrito, mas uma pessoa ruim, então eu tô falando mal de todos os fãs daquele personagem. Todo mundo que gosta de ver aquele personagem porque ele causa as coisas, então essas também são pessoas horríveis e atrocidades e não sei o que, não sei o que lá. Eu acho que as pessoas confundem muito essa ideia de um personagem ser bom pra história, dele ser interessante, dele fazer com que as coisas aconteçam, e um personagem ser uma pessoa boa. Tanto é que, usando esse exemplo de A Casa do Dragão e de Game of Thrones, a minha personagem favorita de Game of Thrones, né, Guerra dos Tronos, Crônicas de Gelo e Fogo, aquela coisa toda, é a Cersei. E eu sei que ela é uma das mais odiadas e que tem gente que não suporta nem olhar pra cara dela, mas eu gosto muito dela porque ela é completamente louca. Não concordo com 99% das coisas que ela faz. Eu acho ela egoísta, mentirosa, hipócrita e mais um monte de coisa, só que ela é muito interessante, na minha perspectiva, porque ela faz as coisas acontecer. Ela é terrível. As ações terríveis dela fazem com que a história se mexa o tempo todo, porque ela tira todo mundo da zona de conforto. E eu também gosto muito que ela não é aquele tipo de vilã no estilo mohahaha, eu vou dominar o mundo e eu quero ver as pessoas morrendo porque isso é divertido. Ela é mais o tipo de vilã que ela tem motivos bons, mas ela faz as coisas erradas pra chegar lá, tipo os fins justificam os meios. Os fins dela, tecnicamente, são bons, ela quer proteger a família, ela quer, né, aquelas coisas. Só que o que ela faz pra conseguir chegar lá não dá pra... ela não se ajuda, sabe? Por isso que eu digo que
Eu consigo me identificar com ela, porque esse lado humano dela ali, de proteger a família, de honra, nananã, eu consigo entender, eu concordo com ela, mas eu nunca faria as mesmas coisas que ela tá fazendo ali. Igual aqui em O Morro dos Ventos Vivantes. Eu também acho que todas essas pessoas são extremamente detestáveis, só que eu consigo entender como que elas chegaram no ponto de fazer as coisas que elas fazem hoje em dia. Porque, por exemplo, o protagonista, o Heathcliff, ele é um cara que foi adotado, ele era super maltratado, então assim, ele tem muito rancor dentro dele, ele sofria bullying, ele tem um monte de coisa que a terapia podia muito bem ajudar, mas ele tem muitas dessas coisas dentro dele que fazem com que ele tome essas decisões. Ele quer conquistar o amor da vida dele, só que o amor da vida dele ele não pode ter, então ele começa a fazer um monte de coisa errada ali. Tipo, eu consigo me identificar com a parte dele querer conquistar o amor da vida dele. Com as outras coisas que ele faz a partir disso, já não, mas tem alguma coisa ali nessa humanidade dele que eu consigo me identificar e é por isso que eu acho que ele é um personagem interessante. Horrível, mas é interessante. E é por isso que eu gosto tanto desses personagens que são horríveis e que fazem coisas extremamente questionáveis, porque, na minha opinião, eles abrem esses e se da vida. E se isso aqui tivesse acontecido comigo? E se eu tivesse crescido numa família que me desrespeitava, que eu sofri muito, que tal? Será que eu teria agido desse jeito aqui? Ou não? Se eu fosse uma rainha num reino na era medieval, será que eu faria as coisas que a Cersei faz pra proteger a minha família e a minha honra e conseguir me manter no trono? Ou eu iria agir de forma diferente? E se eu fosse agir de uma forma diferente, será que ia acontecer comigo o que acontece com um certo personagem ali no primeiro livro? Inclusive naquela coisa de os fins justificam os meios, porque, na minha opinião, as histórias usam muito esse artifício pra fazer essas discussões. Porque todo mundo concorda que matar é errado. Só que às vezes a gente tem uma história em que o personagem mata alguém pra se proteger. Ou tipo, o meu filho foi sequestrado, daí eu, pra conseguir ter o meu filho de volta, eu tive que matar lá um sequestrador pra me defender, não sei o quê. E daí, nesses casos, o que a gente faz? Tipo, eu ainda acho que matar é errado, mas como a pessoa tava se defendendo, o objetivo dela era um objetivo mais nobre. Ela não tava matando ali porque ela acha que isso é divertido e feliz e o certo a se fazer. E eu gosto muito quando os livros brincam com essa ideia do que é certo, do que é errado, porque a grande verdade é que o nosso mundo é um verdadeiro tom de cinza, não existe preto no branco desse jeito como a gente imagina nessa visão ética de tudo. Só que quando a gente vai ter essas discussões de e se tal coisa acontecesse? E se fosse desse outro jeito? E se tal pessoa... Quando a gente usa as histórias pra discutir sobre isso, fica tudo muito mais interessante. Por isso que eu gosto tanto desses livros com personagens que acabam fazendo coisas erradas, mas com boas intenções, principalmente quando a pessoa tá naquele dilema interno consigo mesma. De tipo, poxa, eu acho que isso é errado, mas nessa situação eu acho que talvez desse pra fazer e tal. Eu gosto muito de ver esse dilema interno na cabeça dos personagens e ficar pensando no que eu faria naquela situação, se eu concordo ou não com a linha de raciocínio ali. Eu acho isso uma brincadeira muito divertida dos livros que eu leio. Melhor ainda quando o autor não te diz se o que a pessoa fez ali é certo ou errado. Tipo, o autor não é a tua mãe te segurando pela mão e falando, olha filho, não seja como esse personagem aqui, tá? Porque ele fez, tá errado, ele é malvado. Não, o autor meio que larga ali a zona no teu colo e fala, e aí, o que tu acha? Particularmente, eu acho muito mais legal quando eu tenho que tirar as minhas próprias interpretações a respeito disso dali. Eu acho certo, eu acho errado, mas entendo o lado humano ali do personagem ter feito isso, ou eu acho errado, porém nessa situação talvez fosse a melhor opção. Sabe essa coisa? Eu amo isso, principalmente quando eu leio livros em tipo Clube do Livro, pra ficar discutindo com as outras pessoas e ver o que os outros pensam a respeito da mesma história. Acho incrível. Mas já que a gente tá falando sobre isso, eu vou agora te recomendar alguns livros que são mais ou menos nesse estilo, que seguem pessoas que não são exatamente amigáveis pra ti. E o primeiro livro que eu vou te recomendar é exatamente sobre essa ideia de ter uma pessoa que faz coisas erradas, só que ela fica tentando se justificar. O nome do livro é Impostora, da R.F. Kuang, ou Yellowface. E ali a gente tem uma moça que uma das amigas dela acabou morrendo e ela era uma escritora. E essa moça, ela rouba
rouba o manuscrito do novo livro dessa amiga dela que morreu e ela publica como se fosse ela que tivesse escrito. Que claramente, quem tá lendo a história sabe que isso se chama plágio. Só que essa protagonista, ela faz de tudo, ela fica pedalando a história inteira pra tentar se justificar, falando que não, peraí, é que assim, eu peguei o manuscrito. Se eu não fizesse isso, o mundo nunca iria conhecer essa história, porque a mulher ali morreu e eu dei uma editada na história. Então, eu acho que não é tão ruim assim. E é muito divertido tu ficar vendo essa pessoa que tá claramente errada, só que ela fica tentando se convencer e te convencer como leitor de que não é tão errado assim que eu fiz, né? Que tipo, pensa pelo meu lado, tipo, nossa, é muito divertido. Em momento algum, eu concordo com o que ela tá fazendo, só que é muito legal ver uma pessoa errada tentando se justificar e, melhor ainda, ela se ferrando, porque daí, claro, né, que vai acontecendo um monte de coisa ali ao longo da história e ela se mete em coisa que ela não iria ter que lidar se ela só fosse uma pessoa certa. Claro que toda a série de Guerra dos Tronos também é exatamente assim. Aqui são poucos que se salvam, tá? Tem poucas pessoas que são certas aqui, 90% delas, nossa senhora, faz tudo errado, ou tem até boas intenções talvez, mas acaba fazendo as coisas erradas, porque nesse mundo não tem muita opção certa. Tem personagens aqui, tipo a Cersei, que eu amo de paixão, acho ela completamente equivocada, mas eu adoro ler a perspectiva dela, porque bota fogo no parquinho e eu gosto. Tem alguns personagens que eu só gosto porque eu acho que são pessoas um pouco mais certas da cabeça. Tipo o Jon, por exemplo. Ele também faz um monte de coisa errada, tá? Eu acho que não tem nenhum que faz, tipo, só coisa certa aqui. Até o Ned, eu acho que às vezes ele não faz as melhores coisas. Tanto é que esse é o tipo de livro que eu não recomendaria de jeito nenhum pra pessoas que precisam se identificar com os personagens, gostar deles pra gostar da história. Porque, nossa senhora, tu vai sofrer com isso aqui. Um livro que eu li recentemente, que é o Cleópatra e Frankenstein. Esse livro, ele é um exercício de empatia, vamos dizer, porque basicamente tu tá acompanhando um casal que tu vai desde quando eles se conhecem, daí no capítulo 2 ou 3 eles já casam, e daí tu vai vendo ali a vida de casal deles, só que os dois são pessoas complicadas, eles mentem um pro outro, ele tem um monte de coisa ruim que vai acontecendo ali, os personagens secundários também não são dos melhores, mas não tem necessariamente nenhuma pessoa ali que é tipo 100% ruim e vilão e eu quero dominar o mundo, sabe? Todas são pessoas imperfeitas. Por isso que eu falo que é um desafio de empatia, porque pessoas imperfeitas igual nós. E a gente também merece empatia, então a gente teria que oferecer empatia pros outros. Nós dois sozinhos no éter, mesma coisa, é um casal também de pessoas imperfeitas. No caso desse daqui, só pra tu ter uma noção aqui do par romântico que vai acontecer, a moça tá namorando com outra pessoa quando começa esse livro. E daí ela vai ter um romance com esse outro cara, tem o plot de traição aqui acontecendo, já te avisando de antemão. Ainda assim eu acho que esse livro é muito bom, porque ele não me faz achar que, tá tudo bem ela ter traído o namorado dela, porque o namorado dela é uma pessoa chata e não sei o que. Tipo, não. Eu sei que ela tá errada. Eu continuo achando que ela tá errada. Porém, é muito legal acompanhar a história dessas duas pessoas erradas e imperfeitas se juntando pra fazer uma pessoa perfeita. Mentira. Eles se juntam pra ficar pior ainda. Isso aqui não é menos com menos dá mais da matemática, não, tá? Isso aqui é menos com menos que dá... Não sei, que eu tava tentando chegar numa analogia aqui que não foi nada a ver. Mas não fica positivo o negócio. Um dos meus favoritinhos da vida é Garota Exemplar, da Gillian Flynn. Isso aqui é uma clássica história de mistério / suspense psicológico, porque a moça aqui desapareceu. O principal suspeito de ter sequestrado ela, matado ela, não sei porque o corpo dela ainda não foi encontrado, mas o principal suspeito é o marido dela. E eu não vou falar mais muita coisa, não. Só que essas não são pessoas boas, e elas sabem que elas não são boas, mas tu meio que quer ver o que vai acontecer com elas ali. Tu quer ver elas conseguindo o que elas querem, apesar delas serem pessoas ruins, porque a história é interessante. Continuo não querendo nenhuma delas perto de mim, porque, assim, tóxicas, completamente tóxicas. Mas a história dessas duas pessoas tóxicas, uma com a outra, muito interessante. Não é menos com menos dá mais. O último que eu vou falar se chama O Impulso, que fala sobre uma mãe que ela não gosta da própria filha. Ela teve 2 filhas, na verdade. A primeira, ela não gosta dessa menina, ela acha que a menina é uma psicopata, ela não consegue se conectar com essa menina, mas daí ela tem uma segunda criança e ela gosta dessa criança. E da primeira, não. Da primeira, horrível ali. E aí também é aquela coisa da empatia, sabe? Tu vai ficar meio assim, poxa, mas
essa mulher tá certa? O que ela tá fazendo tá certo? Ou tá errado? Ou existe certo ou errado? Ou o que tá acontecendo? Eu nem sou mãe, eu nem quero ter filho, como é que eu vou julgar a vida dessa mulher, dessa querida aqui? Será que essa menina realmente é uma psicopata ou essa mulher tá ficando meio doida das ideias? Não sei. Só sei que o livro é muito interessante. No fim das contas, a minha visão é que eu prefiro ler sobre pessoas ruins, mas que são interessantes, do que personagens bons e entediantes. Porque eu gosto muito de entender a motivação por trás das coisas que os personagens estão fazendo. Independente desse personagem ser uma pessoa boa ou uma pessoa ruim. Porque eu acho que, mesmo sendo um personagem que é uma pessoa boa, se eu não consigo me conectar com esse lado humano dele, se eu não consigo entender por que ele tá fazendo as coisas que ele tá fazendo, perde um pouco a graça pra mim. Fora que na nossa vida real, ninguém é perfeito. Todo mundo faz algumas coisas meio questionáveis de vez em quando. E é isso. A vida é assim, as pessoas são assim. E na minha opinião, isso faz com que as histórias sejam muito mais interessantes de acompanhar do que se fosse só um mundo perfeitinho e maravilhoso. Mas se tu tiver uma opinião diferente da minha também, me conta aqui embaixo nos comentários. Porque, como eu falei lá no começo do vídeo, não existe certo ou errado nessa coisa. Isso vai muito de opinião pessoal. E eu acho interessante saber a opinião das pessoas quando elas têm uma visão diferente da minha, até pra eu sair da minha bolha, pra eu não achar só que o que tá aqui dentro da minha cacholinha é o certo. Então, muito obrigada por ter assistido o vídeo até aqui. Curte ele se tu gostou, e se tu for novo aqui pelo canal, seja muito bem-vindo, se inscreve. Eu faço vídeos toda semana falando sobre livros, leitores e literatura. Eu vou deixar aqui do lado um vídeo onde eu faço recomendação de alguns livros que o protagonista é exatamente esse vilão, é o anti-herói, ele tá ali mentindo pra ti ao longo da história. Se tu quiser assistir esse vídeo, vai estar aqui do lado e aqui embaixo na descrição. Mas eu te vejo então no próximo vídeo. Boas leituras!